Vou dar um exemplo para vocês. Ali no texto do Gênesis fala o seguinte: Deus criou o homem e falou assim: eu vou fazer uma mulher para que seja auxiliadora dele. Aí muita gente lê aqui na Bíblia e fala assim: auxiliadora? Então a mulher foi criada de maneira inferior. Por que Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem? Parece uma pessoa assim, um ajudante. Você tem o pedreiro e o ajudante de pedreiro. A palavra auxiliadora ali na língua hebraica é a palavra Ezer. Ezer não é auxiliador no sentido de aquele que traz o cafezinho. Ezer é auxiliador no sentido de aquele que salva você, se você cair no buraco. Ezer é uma palavra mais próxima para socorrista. Vocês entenderam? Tanto é que na Bíblia Deus é chamado de auxiliador. Não fala lá no Salmo: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro, o meu Ezer. O nome do filho de Moisés é Eliezer. Deus. Deus. Eli, meu Deus. Então você fala povo, Ami, meu povo. Dan, juiz. Dani, meu juiz. Daniel, Deus é meu juiz. Então Deus. Eli, meu Deus. Ezer, ajudador. Eliezer, meu Deus é meu ajudador. A mesma palavra que atribui a Deus, atribui à mulher. Então, se eu vou ler a Bíblia ao pé da letra, a mulher é criada com mais dignidade do que Adão, porque não colocou que Adão seria para auxiliar a mulher que seria para auxiliar o homem. Então, vocês entenderam a questão? Ou seja, como se eu falasse assim: eu vou colocar você vai com o pessoal para um lugar de banho, uma praia, vamos supor, leva a turma do 3º ano. Aí, como é uma praia que tem muitas ondas ali, você vai levar junto um socorrista. Para quê? Para auxiliar algum aluno que estiver tendo dificuldades ou afogando. Então, não são os alunos que estão ali para auxiliar o socorrista, é o socorrista que está para auxiliar os alunos. O socorrista está num grau maior. Ele é autoridade, ele que vai salvar a vida de alguém, ele tem competência para isso. Então a mulher foi colocada para salvar a vida do homem em situação de dificuldade, não o contrário. Amém. Viram como é que a leitura muda? São essas explicações que a gente vai dando da língua hebraica de maneira diferente, também com elementos arqueológicos, como o que eu mostrei aqui. Fotos, tem um monte de coisa. E tem o curso de hebraico, o curso de grego, e também o curso de arqueologia bíblica, lá uma introdução à arqueologia bíblica, e o curso de a Bíblia e o dinheiro. Toda quarta-feira, e você tem ali. A produção ele está falando, pastor. Oi? Nós já temos mais de 2.000 alunos nesse curso, graças a Deus. É porque eu tenho eu acho que eu posso contar isso aqui, não tem problema. O meu sonho lá no NASP é construir um museu de arqueologia bíblica. Vocês viram um pouquinho das peças que a gente viu ali, né? Nós temos mais de 2.000 peças no acervo do museu. Peças originais. É como se eu tivesse uma BMW, mas não tivesse garagem ainda para colocá-la. Então o meu sonho é construir essa garagem. E esse curso ajuda também a gente a construir o prédio do museu. Então esses mais de 2.000 alunos, com uma mensalidade, estão ajudando. Além de ganhar tudo isso, eles sabem: pois é, o museu do NASP foi construído com a mensalidade que eu paguei do curso que o Rodrigo fez. Pastor, vamos aqui algumas perguntas. Naturalmente, se for algumas perguntas... Quando eu não souber, o meu motorista responde. O seu motorista, eu acho que vale a pena, né? Se a pergunta for muito primária, o motorista responde. Desse jeito, não tem problema. Vou contar mais uma história para vocês. Negócio de sala de aula é igual quando a gente vai na faculdade, você sabe, agora eu posso falar que você já saiu mesmo, tem professores de faculdade que não tem didática nenhuma, tem conhecimento, tem título, não tem didática nenhuma. E tinha um pessoal que estava fazendo curso de biologia. E na hora de chegar, tinha uma classe lá só sobre pássaros. Só sobre pássaros. Mas tinha um professor que ele já estava velho, não aposentava de jeito nenhum. Todo mundo ficava esperando o homem aposentar ou morrer, e ele não morria nem aposentava. Ninguém aguentava mais ter aula com ele. E ele dava aquelas provas para arrebentar no final. Aí não tinha jeito, precisava formar, puxou a cadeira daquele velho lá dando aula lá. Aí na última prova veio aquela pergunta ridícula lá. Ele falou assim: valendo 10 ou 0, ou seja, é a matéria ou não é? Ele colocou 25 fotografias com perninhas de pássaros. 25. Uma folha, 25 fotografias com perninha de pássaros, todas numeradas. E ele falou: com base na fotografia das pernas desses pássaros, identifique de que pássaros são essas pernas,
nome popular, nome científico, habitat natural, se está em extinção, risco de extinção ou não está em risco de extinção. Já pensou? Aí um aluno ficou chateado, não quer saber, aí ele sempre tem um mais exaltado, levantou lá no fundo: eu vou descer aqui, eu sou uma vergonha para a academia, respeite menino, eu estou dando aula aqui há mais de 200 anos, não quero saber não, o senhor não tem respeito nenhum, eu vou embora. Então você vai embora, mas você vai se dar mal na minha matéria. Não tem problema não, pode me dar zero. Ele falou: tá bom, vou te dar um bom zero mesmo. Aí o professor ficou nervoso também, pegou a prova: vou te dar um bom zero para você aprender, me dá o seu nome para eu te dar um bom zero. Ele falou: como é que é? Me dá o seu nome que eu vou pôr um bom zero. Meu nome? Aqui minha perna, adivinha? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o aluno pode ser a vingança do professor ou a vergonha dele, sabe? O passarinho gostou, viu? Foi sua homenagem, meu amigo, viu? Muito bom. É um estilo peculiar, pastor. Peculiar, muito legal. Pastor, vamos falar um pouquinho aqui sobre uma relação. Quem pergunta isso aqui é a Juliana. Qual a relação que existe entre dinossauros, criação, dinossauros e dilúvio? Antes de falar dessa resposta, Juliana, eu vou dar uma diferença da minha área. Eu sou arqueólogo, quem mexe com dinossauros é o paleontólogo. Embora as duas áreas tenham alguma coisa semelhante, algumas técnicas de escavação do paleontólogo são mais ou menos semelhantes à minha, mas há diferenças também. Por exemplo, quando eu falo de estratigrafia, lembra que eu mostrei para vocês? Ali eu falo de período, eu começo no período calcolítico, depois, eu até posso falar alguma coisa de período lítico, que é a idade da pedra, mas normalmente a gente fala do período calcolítico, idade do bronze, idade do ferro, a idade persa, helenístico, judaico, e depois segundo templo, e depois idade bizantina e tudo mais. No paleontólogo é falar de período epipaleozoico, mesozoico, cenozoico, fanerozoico, que está lá na base. Então é outro padrão de estudo. Então eu não mexo com nada que é antes da invenção da escrita. Aí é mais o paleontólogo, ele que lida mais com a questão de dinossauros. Mas para não deixar a pergunta da Juliana no ar, geralmente o que alguns paleontólogos dizem? Muitos dinossauros, eles não têm simetria. O que é simetria? A cabeça do animal tem que ser compatível simetricamente com o corpo dele. Os órgãos têm que ser compatíveis. E há alguns dinossauros dinossauro na verdade é uma palavra muito popular, significa lagarto de fogo. Alguns dinossauros não têm essa simetria. Por exemplo, há paleontólogos, mas eu não posso me posicionar que não é minha área, que dizem que o T-Rex, ele não tem nada a ver com o Jurassic Park, que é aquele T-Rex que sai predador. Alguns que pensam que seria um carniceiro, porque com aquela cauda grande e as mãozinhas atrofiadas aqui, ele não conseguiria correr, ele seria mais rastejando, ele comeria carniça. E alguns já aventaram a hipótese que muitos desses animais são frutos de hibridismo da natureza. Não são animais próprios da natureza, mas frutos de erros genéticos que acabaram, por alguma razão, proliferando em descendência. Então, a partir disso, se os dinossauros não são, talvez alguns deles, frutos de natureza, mas de erros genéticos que acabaram provocando descendentes férteis, talvez não foram criação direta de Deus, mas algum tipo de mistura que houve. Exatamente. E como esses dinossauros foram extintos em massa, isso a paleontologia de um modo geral diz, por que não supor a questão do dilúvio? A única diferença é que o pessoal vai falar que os dinossauros foram destruídos por causa de um astroblema, que é um meteoro que bateu na Terra, especialmente ali na península do México. Ele bateu ali, acho que é o K, não sei se é o K2, tem um nome técnico, bateu ali, explodiu e matou os dinossauros, trazendo depois o período glacial. Agora, a gente pode fazer a mesma leitura paleontológica, supondo o dilúvio. Por quê? Em geologia existem dois tipos de fenômenos. Fenômenos regulares, que eu poderia dizer, ou extraordinários. O que seriam fenômenos regulares? Essa igreja aqui, num processo regular, ela está erodindo, ela está decaindo, está aparecendo erosão aqui. Num período regular, você não consegue ver o processo de envelhecimento dessa igreja, porque ele é muito lento. É uma fissura que começa a aparecer ali devagarzinho, uma infiltração, você não vê,
Você não vê. E se eu não der manutenção arquitetônica nessa igreja, quanto tempo ela vai aguentar sem colapsar? Talvez uns 500 anos? Aí vamos supor que daqui a 500 anos alguém passa e vê a igreja caída. Ele vai falar o seguinte: nossa mãe, o prédio finalmente caiu depois de uns 500 anos que ela foi construída. Ele falou isso por quê? Porque para ela cair de uma vez, sem nenhuma manutenção, vai demorar pelo menos uns 500 anos. Agora, num efeito extraordinário, um terremoto, por exemplo, o que demoraria 500 anos pode acontecer em 3 segundos. Se tiver um abalo sísmico aqui, a igreja cai de uma vez só. Esse é um evento extraordinário. Então, se eu olhar para a natureza com um olhar de eventos regulares, eu vou dizer que demorou milhões de anos para se formar o Grand Canyon, ou a separação da Pangeia, porque os continentes estão afastando centímetros por ano. Você calcula, se eu estou a uma velocidade de centímetros por ano, quanto tempo eu demorei para sair desde Novo Hamburgo até aqui? Agora, se eu trabalhar com um evento extraordinário, como o dilúvio, eu posso dizer que muita coisa que o paleontólogo fala com você que tem milhões de anos, pode ter acontecido a um tempo muito mais recente. Repito, se eu trabalho com a hipótese de um terremoto aqui, essa igreja não precisa de 500 anos para cair. Ela pode cair com 2 anos de construída. Então depende como é que você olha. E os dinossauros muito provavelmente teriam sido extintos nesse evento cataclísmico que foi o dilúvio, que envolveu também a queda de meteoros cadentes do céu, provocando tsunamis de pelo menos 30 ou 40 metros de altura, coisas terríveis, e explosões equivalentes a pelo menos 1000 bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima. Então o dilúvio não foi só uma chuvinha caindo, foi chuva com meteoro caindo, foi a ira de Deus realmente destruindo a terra. Bom, pastor, lembrei da aula do Dr. Naor. Exatamente, Naor Neves, que aposentou agora. Ele sim é geólogo. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre o trilema? Essa é uma boa pergunta, ela sempre acontece, e é bem interessante explicar. Como Deus é onisciente, ele já sabia que o mundo com livre-arbítrio seria corrompido. Por que insistiu nisso? O trilema, na verdade, ele é atribuído a Epicuro. Epicuro é o fundador do epicurismo. E o trilema, só explicar para vocês, lema é uma escolha que você tem. Um lema, é uma escolha. Tanto é que quando você vai colocar o objetivo da escola, fala assim, qual que é o lema do IACS? O lema, o objetivo, a escolha. Quando você faz dilema, é que você tem 2 escolhas. Não dá para ficar com os 2. Por exemplo, falou todo um dilema. Agora, quando são 3 escolhas, mas você não tem como ficar com as 3, tem que eleger uma, é trilema. Então o trilema atribuído a Epicuro, ele diz o seguinte: Deus é todo poderoso, Deus é todo amor, mas o mal existe. Se o mal existe e Deus é todo poderoso, então ele não é todo amor, porque ele podia impedir o mal de existir e não impediu. Se o mal existe e Deus é todo amor, então ele não é todo poderoso, porque ele queria evitar o mal e não pôde. Não dá para ficar com os 3. Mas a questão é o seguinte: em primeiro lugar a gente tem que definir o que é Deus ser todo poderoso. Deus ser todo poderoso não significa que Deus possa criar a terceira margem do rio, ou que Deus possa criar uma pedra que nele possa carregar e carregar depois. Porque se Deus criasse a terceira margem do rio, Deus não seria todo poderoso, ele seria sem sentido. Deus seria ilógico. Se Deus criasse um quadrado redondo, Deus não seria todo poderoso, ele seria ilógico. Deus não duela com a racionalidade dele, Deus não duela com o caráter dele. Então Deus é todo poderoso dentro de uma lógica. Tá certo? Por isso que Deus não pode criar uma pedra que ele não possa carregar. Por isso que Deus não pode fazer um outro dele mesmo. Porque Deus seria incoerente, ele não seria todo poderoso. Segundo aspecto, Deus não joga os dados. E quando, mesmo sabendo que o mal ia surgir no universo, ele criou os seres humanos a si mesmo, inclusive Lúcifer, que depois acabou virando o diabo, é porque, como eu falei, Deus não duela com o seu caráter. Seria mais ou menos assim, professor Tiago. Vamos supor que você me traga agora para ser o professor de religião dos alunos. E eu chego para eles e falo o seguinte: eu vou dar aula de religião para vocês, meu nome é Rodrigo, só que é o seguinte, eu não quero ninguém assistindo a minha aula, obrigado. Eu já vi que muitos alunos me conhecem na internet. Eu só vou dar aula para quem quiser ter aula comigo.
Quem não quiser não é obrigado, tá bom? E é o seguinte, eu vou dar uma folha em branco e vocês vão colocar uma nota para mim, 0 ou 10. Aqueles que me dão 10 estão indicando que estão loucos para ter aula comigo, que me querem como professor. Quem me der 0 está dizendo que não quer ser meu aluno. E eu prometo a você que eu vou levar o resultado para o diretor para que ele saiba se vocês me querem como professor ou não. E aí? Distribuo as folhas. Ah, beleza, nossa, eu quero ter aula com esse cara. Vou dar 10 para ele. Ah, não, eu já assisti os vídeos dele no YouTube, eu quero ter aula com ele. Ah, não, eu acho esse cara muito chatinho, não quero ter aula com ele não, 0. Ah, não, vou aproveitar, não quero ter aula de religião mesmo, 0. E eu prometi que eu ia levar o resultado para o diretor. Só que na hora que eu vou para a sala do diretor, eu pego as folhas ali, entro na minha sala e começo a olhar assim, vamos ver aqui o resultado. O Mateus me deu 10, maravilha, comecei bem. O João Victor também me deu 10, beleza. O Alan também me deu 10, feliz da vida. Ai, a Maria Helena me deu 5, não, me deu 0. A Vitória também me deu 0. Nossa. A Ana Cristina também me deu 0. Ela também não queria dar aula para essa menina. Chata. Ai, mais um 10 aqui, finalmente. Outro 0, outro 0. Eu separo as duas pilhas. A pilha que me deu 0, eu chego no incinerador e boto fogo em tudo. E a pilha que me deu 10, eu levo lá para o professor Tiago e falo assim, professor, olha, tá aqui, ó, 100% dos alunos querem que eu tenha aula com eles. Está contratado. Está contratado. Só que na verdade eu estou sendo um hipócrita, mentiroso, porque eu disse a vocês que vocês teriam o direito de escolher se queriam ou não ter aula comigo, só que eu só levei ao conhecimento dele a lista dos que me deram 10. Eu sou um mau caráter. Da mesma forma Deus, se Deus disse, vocês têm o livre-arbítrio para me seguir ou não seguir, mas ele só deixasse vir à vida aqueles que ele sabia que iriam escolhê-lo, é como se Deus também manipulasse os dados para poder fazer jus. Deus também seria um hipócrita. Aí você vai falar, tá, mas ninguém ia ficar sabendo. Não interessa, mas Deus sabe e ele não duela com o caráter dele. Então ele levou para a direção os 10 e os 0, porque Deus não é hipócrita. Aí você pode falar, tudo bem, até eu entendo, mas o fato dele ter permitido que os 0 viessem à existência, deu problema, porque aí nasceu Lúcifer, nasceu Hitler, nasceu o maníaco do parque, nasceu o cara que violentou a minha prima. E aí? Por que Deus deixou o mal vir ao mundo? Aí eu respondo a você contra a pergunta, quem pagou o maior preço? Porque tudo o que você sofreu por causa do pecado do mundo, seja uma disfunção genética que você herdou do seu pai, que fumou a vida toda e por isso você nasceu com complicação de saúde. Tem muitas crianças que nascem, a doutora Cláudia, ginecologista, sabe disso. Ela nasce com um problema de saúde porque os pais não cuidaram da saúde. Só que esse problema que você passou a vida toda enfrentando por causa disso, na ressurreição vai desaparecer. É temporário. Aquela dor, aquele desapontamento vai desaparecer. Aquela cicatriz que você fica sem graça, cobrindo assim com maquiagem, com o cabelo, vai desaparecer. Mas Jesus vai ficar por toda a eternidade preso a um corpo humano, com cicatrizes de crucifixão, como preço do pecado da humanidade. A cicatriz dele não vai desaparecer. O nosso sofrimento é temporário, o de Jesus será eterno. Então quando perguntam por que Deus deixou o mal existir, mesmo sabendo tudo isso, eu pergunto, quem pagou o maior preço? Eu ou Deus? Nem o diabo pagou o maior preço pelo mal, porque ele vai ser destruído no lago de fogo e enxofre. O sacrifício dele não vai durar para sempre, o de Jesus vai durar para sempre. Para sempre ele vai ficar com as marcas da crucifixão. Então, mediante isso, eu não discuto com um especialista. Se Deus fez desse jeito, é a área dele, eu não estudei isso. Vamos deixar o especialista ser especialista. Para um cientista, sobretudo novo, é um pouco delicado alguns posicionamentos. Uma vez que pode ser rechaçado, deixado de lado, e escreve um artigo e não é publicado, submete a alguma revista, é simplesmente como se não existisse. O que dizer para um cientista novo? Qual postura deve seguir? Talvez a postura de Francis Collins? Francis Collins lá no Genética Humana, né? Escreveu The Language of God.
O DNA humano. Isso, exatamente. A language of God é a linguagem de Deus. E ele fala lá, o Francis Collins, que ele só declarou terrivelmente cristão, se eu posso usar essa expressão, depois que o genoma humano estava decodificado. Senão ele não teria os papers aprovados. Eu dou a seguinte dica para você. Daniel, quando foi para a Babilônia, você sabe que nós descobrimos na arqueologia, assistam no Evidências, tabletes cuneiformes que mostram o currículo da escola da Babilônia. Então eu sei para falar para você várias matérias que Daniel foi obrigado a estudar. Daniel teve que estudar acadiano, sumeriano, língua cuneiforme. Daniel teve que estudar persa, línguas novas. Daniel teve que estudar como abrir animais para poder, através das entranhas do animal, prever o futuro, coisa que a Bíblia proíbe. Daniel teve que estudar astronomia e astrologia. Daniel teve que decorar o nome dos deuses pagãos da Babilônia e saber a data de feriado de cada um deles. Daniel teve que estudar mitologia babilônica, contava a história dos mundos de acordo com os babilônicos. Daniel teve que estudar magia que os babilônios tinham, tudo coisa que era proscrita na Bíblia. Daniel teve que estudar tudo isso. Primeira dica: não deixe de estudar isso. Daniel não falou, isso eu não estudo porque eu sou judeu. Não, ele estudou, mesmo discordando. Estude evolução, estude ateísmo, estuda tudo. Estuda Marx, leia o Capital, eu li. Segunda dica, então não deixe de estudar. Estude bastante, até para saber porque você discorda. Segunda dica, em estudando, não deixe de estudar o de fora, mas não deixe de se fortalecer no de dentro. Daniel, mesmo na Babilônia, ele não deixava de estudar as escrituras judaicas. Ele estava lá estudando o livro de Jeremias, as profecias. Ele estava estudando as profecias. Ele estudava o currículo da Babilônia, mas chegava em casa, ele estudava também o currículo da igreja. Então não deixe de ler a Bíblia, o Espírito de Profecia, os comentários. Eu estou falando assim, agora não é brincadeira, não é sério. Assista um programa Origens, assista o programa Evidências. Você vai ver pares, que às vezes parece que todos os biólogos pensam como seu professor ateu. Aí é bom você assistir Origens, que você vai ver entrevistando biólogos que não são aquele. Procure no YouTube vídeos também de apologetas cristãos. William Lane Craig, tá certo? Procure estudar essas pessoas assim, as respostas que a gente dá. John Lennox, procure conhecer essas pessoas também. E a Bíblia, oi? Lennox, exatamente. Lee Strobel, testemunhos de ex-ateus. Porque se você ficar só lendo os canais dos ateus, o Ceticismo da Fé. O Ceticismo da Fé é um bom livro para você ler. Se você ficar lendo só os ateus, só Deus um delírio, sem ler o Ceticismo da Fé, você vai ficar com eu estou cheio de... Porque às vezes uns pais pensam assim, meu filho está cheio de dúvida, pastor, cheio de dúvida. Mas eu queria tanto que você conversasse com ele, mas ele pesquisa na internet, ele tem muito conhecimento. Porque ele pegou uns sites aí que falam contra a Bíblia e tudo e tal, ele tem muito conhecimento, ele tem muita dúvida. E ele não aceita conversar com ninguém, só com você. Aí eu falo assim, não, sinceramente, não adianta eu conversar com ele. Porque tudo que eu poderia conversar com ele, eu tenho na internet. Se ele ainda está empolgado com os sites ateus, das duas uma, ou porque ele não assistiu nada do que eu pus na internet, ou porque não valeu de nada para ele. Entendeu? Não se alimente só daquela fonte não. Terceiro, procure ser o melhor aluno, a melhor aluna que você puder. Por quê? Porque você está representando o reino. Daniel e seus companheiros saíam 10 vezes melhor que os demais. Seus colegas podem ser mequetrefe ali nos estudos, você não, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Por quê? O professor vai respeitar você. Quando você pedir o sábado livre, não, mas esse aluno aqui ele é aplicado. Agora imagina, você chega todo dia em sala de aula lá atrasado, não faz os trabalhos em dia, entrega um trabalho meia boca, aí depois chega lá, eu sou professor acadêmico, universitário, eu sei como é que é. Aluno, e você sabe, eu falava isso com vocês, quando o aluno é bom, esforçado, você carrega água na peneira para ele. Quando o aluno é... A pessoa diz que eu cheguei atrasado hoje. Não quero saber, meu amigo, está com falta. Na sala de aula a mesma coisa. Então seja aplicado como Daniel. Mas o professor vai fazer uma pergunta na prova lá de coisa que eu não acredito. Daniel também na Babilônia tinha provas com coisas que ele não acreditava. Imagina Daniel que era contra a magia, contra consultar os mortos. Aí o professor pergunta, o que nós aprendemos aqui então das vísceras para prever o futuro? Como é que Daniel responderia uma prova dessa? Simples. De acordo com o que foi visto em sala de aula,
A previsão do futuro pode ser vista a partir das... Pronto. Você não está falando que você concorda, você só está reproduzindo, provando para o professor que você entendeu o que ele falou. Na prova, você está provando que você entendeu. E se você discorda, você não discorda porque é um medíocre. Você discorda porque você discorda com consciência. Quarto ponto. Não seja chato. Deus pediu para você ser diferente, não para ser esquisito. O professor está há 20 anos dando biologia evolutiva na sala de aula. Aí chega o crente no primeiro dia de aula. Eu discordo, professor. Por quê, minha filha? Não tem nada a ver isso não, você está falando isso aí, mas a gente sabe que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, e que Deus criou o mundo pela criação, que não tem nada a ver isso aí, que a verdade é o Gênesis. Aí esse professor vai, primeiro ano ainda, aí a pessoa vai, filha, foi seu pastor que te ensinou isso? Acabou. Ele vai acabar com a sua alma o resto do semestre. Saiba a hora de falar e a hora de... Você entendeu? Saiba a hora de falar e a hora de ficar pior. Você sabe que uma vez tem uma história curiosa. E aprenda uma coisa, deixe os assuntos polêmicos para depois do título. Já que o nosso amigo está sempre aqui participando do culto, diz que uma vez tinha um passarinho desse aí, que ele tinha um ninho. Minha esposa está assim, ele vai contar essa história. Ele tinha um ninho e um filhotinho caiu do ninho e começou a piar. Desse jeito. Efeito sonoro. Efeito sonoro. Aí o padre estava indo para a igreja para celebrar a missa e ele gostava muito de bichinhos. Quando ele viu aquele filhotinho de passarinho ali, ele falou, nossa gente, tadinho desse passarinho, ele vai morrer de frio. Era no Rio Grande, né, frio. Tadinho desse passarinho, gente, eu vou levar ele comigo aqui porque não dá para eu colocar lá de volta no ninho. Para eu colocar de volta no ninho, ele está desesperado que o outro é do lado de fora. Para colocar de volta no ninho, eu tenho que trazer uma escada, colocar aqui, subir. Eu vou atrasar para a missa. Eu vou botar ele no bolso aqui, que ele vai ficar quentinho. Mas imagina, entrar na missa e o bicho está lá. Aí falou, não vai dar certo não, vou ter que deixar ele aqui. Mas eu falei, ele vai morrer de frio até eu voltar da missa. Aí falou, já vi. Aí tinha um estrume de vaca, num canto assim, ele falou assim, eu vou colocar o passarinho no estrume, ali, porque o estrume de vaca é quentinho, vai aquecer o passarinho, quando eu voltar da missa eu limpo o passarinho e põe ele lá no ninho. Aí pegou o passarinho e botou lá no estrume de vaca assim, e foi para a missa. Aí o passarinho ficou lá no estrume assim, foi ficando quentinho, estava gostosinho. Aí ele começou assim, todo feliz. Aí um gavião, exatamente, foi desse jeito. Aí tinha um gavião passando, o gavião escutou o pio, falou, bocanhou o bichinho, matou o bichinho e levou embora. Moral da história. Nem todo mundo que te coloca na pior, nem todo mundo que te coloca na pior é seu inimigo. E nem todo mundo que te tira de lá é seu amigo. E se você está lá, não pia. Está lá, fica quieto. Então na sala de aula, você é apenas um aluno de primeiro ano. Fica calado. E sabe como é que você vai demonstrar o seu cristianismo? Fazendo coisas que normalmente as pessoas não fazem. Você percebeu que um colega, uma colega perdeu a aula? Faça gestos de gentileza. Você não veio a aula ontem? Aqui, ó, eu tirei uma xerox a mais para você, foi isso que a pessoa passou. Pô, cara, valeu! Você está entrando na sala de aula? Seja gentil. Cumprimente, hoje, tudo bem, beleza e tal. Ofereça sua ajuda. Seja gente boa. Daniel era tão gente boa, pastor, que se você for olhar, todo mundo quis ajudar Daniel na Babilônia. O chefe da cozinha quis ajudá-lo, o chefe da cozinha quis ajudá-lo, o chefe dos eunucos quis ajudá-lo. Daniel não era um chato, Daniel era crente. Tem gente que não é crente, é chato. Seja gente boa. Aí o pessoal vê, nossa, o dia que um professor que quiser carcar na sua alma, os seus colegas vão levantar em sua defesa. E o próprio professor vai te respeitar um dia. Fala assim, olha, você é tão inteligente, por que você acredita nesse negócio dessa religião? Mas ele vai perguntar diferente. Então são as dicas que eu dou para você. Depois de formado, vão haver dificuldades, mas eu continuo publicando.
Agora, com a pandemia, as revistas científicas ficaram paradas. Eu, ano passado, não publiquei. Estou com 2 artigos aí para serem aprovados. E eu estou escrevendo livros, eu estou diminuindo um pouquinho as minhas publicações. Mas eu tenho conseguido publicar. E Deus abre portas, como abriu para Daniel. Vai abrir para você também. Amém. Amém. Pastor, vamos aqui. Temos dezenas de perguntas, não vamos ter tempo de responder todas, é evidente. De repente, se o senhor quiser, posso submeter para o senhor, de repente vira um bom programa de evidências, essas perguntas aqui. Mas vamos falar um pouquinho sobre os processos ou os métodos de datação. O que dizer sobre o carbono? Bom, o carbono 14 não é uma área que eu domino também, porque lembra que eu falei ontem para vocês que a arqueologia ela trabalha com várias outras áreas. A gente trabalha com físico, ontem não, hoje, com físico, com biólogo. A gente tem no grupo, por exemplo, às vezes até médico. Porque dependendo da ossada que encontra, eu não sei falar para você se é uma tíbia ou se é um fêmur, um pedaço de tíbia ou de fêmur está quebrado. Mas aí vai um biólogo, um anatomista, um médico. E no caso do carbono 14, a gente só leva a amostra para o laboratório e eles trabalham. Mas, grosso modo, o carbono 14 ele trabalha assim. Você sabe que o Sol emite, através da nossa atmosfera, moléculas de C12 e C14. Carbono 12 e carbono 14. E essas moléculas de carbono 12 e carbono 14, elas são absorvidas pelas plantas, pelos vegetais. Pela planta e pelos vegetais. Aí, por isso que a planta provoca a fotossíntese, porque à noite ela libera o gás carbono, aquela coisa toda. Quando eu vou e como uma maçã, esse carbono, essa molécula de carbono que a planta adquiriu da atmosfera, entra para o meu organismo através da alimentação. Só que o C12, o C14 é estável, o C12 não. Ele começa a decair para transformar em outro elemento químico. Então você tem os dois aqui e um começa a decair. Só que quando você fizer a próxima refeição, iguala. Aí começa a decair, quando você faz a próxima refeição, iguala. Estou explicando de uma maneira bem simplicista, viu? Só que quando você morre, você para de alimentar. Então você não repõe mais aquilo. E o decaimento começa a ser crescente. Então eles mediram. Foi Liebig o primeiro que fez isso lá nos anos 40. Eles mediram o decaimento e a velocidade do decaimento. E a partir da quantidade de decaimento mais a velocidade, você sabe dizer há quanto tempo aquela pessoa morreu. Quanto maior for o decaimento, maior é mais tempo tem que ela morreu. Agora a meia-vida deles é 5.730 anos. Porque mais do que isso, não sobra moléculas de C12 e 14 para fazer a análise. Então carbono 14 nunca vai dar milhões de anos. Tá bom? Nunca vai dar milhões de anos para carbono 14, é impossível. 5.730 é a meia-vida, é o máximo. Então o que acontece? Mas para você trabalhar a peça, você tem que queimar a peça. Existem algumas técnicas de datação por carbono que não são destrutivas, mas elas são muito inéditas e muito caras. Então se eu quiser pegar, por exemplo, aí outro detalhe, o carbono 14 só funciona em material orgânico. Embora também no mármore se pode encontrar alguma coisa, não vou entrar nesse mérito da questão, mas assim, de maneira geral, é material orgânico. Eu vou usar carbono 14 para datar folha, planta, ossos, pedaço Por exemplo, não dá para fazer carbono 14 com cerâmica, a não ser que na cerâmica tenha palha, por exemplo. No tijolo você encontra uma palha ali e dá para datar a palha. Vocês entenderam? Uma semente, alguma coisa assim. Então é pelo decaimento. Agora... o carbono 14 ele não afeta a cronologia bíblica. Aí seria mais as técnicas mais radiológicas, mais de grandes eras, que também podem ser vistas por outra ótica, como por exemplo, estudem os radiohalos de polônio. Os radiohalos de polônio são muito interessantes. Do Gendry, Dr. Gendry, um físico, e os radiohalos de polônio, eles contradizem a ideia de que a Terra tem bilhões de anos ou milhões de anos. Pastor, eu tenho mais uma pergunta aqui, que essa acho que é bem a sua área. Essa é uma pergunta que me interessa assim, bastante. A pergunta é: qual o artefato mais importante para a arqueologia bíblica? Qual foi o achado que assim, esse daqui revolucionou a arqueologia bíblica? Nesse artefato nós temos algo que apoia muito a nossa fé. Sem esse artefato, algumas coisas importantes
seriam colocados em xeque. Está me entendendo, pastor? Entendi. Eu acho que isso também corresponde a muitas perguntas aqui. O que a gente poderia... nós vamos colocar nossa fé em cima de um artefato? Não. Mas da comprovação de que Deus está agindo. Tá. Não responda ainda. Claro. Daqui um pouquinho. Daqui a pouquinho? Daqui um pouquinho, porque a gente tem que falar do sorteio, pastor. Então tá bom. A gente tem que falar do sorteio, a gente tem que falar do grande vencedor que vai ganhar 5 cursos em um. E tem coisa boa também vindo por aí. Um ano de assinatura. Mas tem coisa boa também. Ainda que eu não ganhe esse curso, tem coisa boa vindo aí. Tá bom? Equipe da produção, cadê a equipe da produção do NASP? Temos o nome já do vencedor? Vai sortear na tela. Vai sortear na tela. Tá pronto já? Pode sortear? Olha só, pastor. Quem sabe faz ao vivo. Olha lá. Sai daqui, ó. O senhor sabe que o IACS é um colégio incomparável, né? Oi? O IACS é um colégio incomparável, né? Com certeza. Falaram ontem, eu não esqueço. Falaram ontem, né? Olha lá, número 148. E agora, quem que é o 148? Lembrando que porque eles numeraram ali, né? A partir do... Lembrando que são 5 cursos em curso de hebraico, curso de grego, curso de arqueologia, a Bíblia e o dinheiro e a Bíblia comentada, onde eu dou aula. É diferenciado. É ouvir uma produção. Ô produção, traz o microfone aqui para o responsável do NASP-AD da nossa região. O curso é do NASP-AD, eu acho que é lícito. Por favor, produção, traga aqui, Roder, um microfone, por favor. O pessoal da técnica adora isso, pastor. Você não faz ideia. Eles devem estar pensando assim, esse cara me inventa cada coisa, né? Cada coisa. Mas assim, ao vivo, assim, é a coisa bonita de ver. O responsável pelo EAD, aqui do nosso polo, nós temos um polo EAD aqui no nosso colégio, pastor. Já pensou? 148. Quem que vai ganhar 5 cursos em um? Essa pessoa é uma pessoa privilegiada, né, pastor? Certamente. Com certeza, foram muitas inscrições, mas essa pessoa é do sexo feminino, então a mulherada já pode ficar feliz. Já levantar a mão para vibrar, né? Fazer aquela expectativa. O nome dela é Alicia Marini. Alicia está aqui com a gente ainda. Aqui. Será que está aqui? Senão vai está aqui, senão vamos ter que sortear outro. Pode estar acompanhando Tem pela internet. gente acompanhando pela internet. Está sendo transmitido Brasil e mundo. Está sendo transmitido pela internet. Pode ser que ela esteja assistindo online. Teve inscrições online. Bom, de qualquer forma, a gente vai ter como entrar em contato com ela, porque a gente tem um WhatsApp, e-mail dela, e a gente vai poder avisá-la se ela estiver online. Pastor, a produção... Muito obrigado, professor Jair. Eu acho que vale uma salva de palmas, né, gente? Pastor, a produção me comunicou aqui no ponto, que eu não estou usando. O ponto. Eles me comunicaram que, embora fosse apenas um ganhador, 100% gratuito do curso, aquele que fizer a inscrição hoje neste curso tem um baita desconto. Então isso está bom, hein? Então, se você realizar a sua inscrição no curso hoje, pode ter certeza que você vai ter um grande diferencial no seu bolso. Mas mais importante do que o investimento que é feito, é a bênção de receber. Eu tive o privilégio, como eu disse a princípio, de receber algumas aulas do Senhor. Não fiz grego com o Senhor, fiz com o pastor Paroski, mas arqueologia sim. E é inegável. Uma vida maravilhosa, pastor, maravilhosa. Então, se você realizar a sua inscrição hoje, você tem um baita desconto. Mas, pastor, eu lhe fiz uma pergunta. Qual que é o artefato mais importante à luz da arqueologia bíblica? No que a gente olha assim e fala, muito obrigado, Senhor, porque tu preservastes isto para a igreja atual. Bom, o artefato mais importante, é lógico, falar o mais importante é difícil. É como um pai que tem 4 filhos falar qual que você ama mais. Eu poderia responder isso no plural, mas para dar um exemplo assim, eu diria os manuscritos do Mar Morto. E nós temos lá no NASP, o curador dos manuscritos do Mar Morto já esteve 2 vezes dando palestra para a gente lá, veio de Israel, e nós temos algumas réplicas dos manuscritos do Mar Morto lá, iguais às que estão ali. O que são os manuscritos do Mar Morto? Nós não temos nenhum original da Bíblia, temos apenas cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. E a cópia mais antiga que nós tínhamos do texto hebraico datava do século X depois de Cristo. Idade Média. Então imagina, o texto hebraico mais antigo estava aqui, ó, século X. E o Antigo Testamento tinha terminado de ser escrito há 1400 anos antes. Então a pergunta óbvia que alguém podia fazer é: quem me garante que esse texto hebraico que está aqui não foi deturpado ao longo dos anos? Quem me garante? A gente não podia provar. A única coisa que eu tinha fora da Idade Média era um fragmento, o papiro Nash, que trazia os 10 mandamentos em hebraico,
um fragmento do ano 100 de Cristo, mas é um negocinho do tamanho de um cartão de visita, sabe? E aí? Até que em 1948, um beduíno chamado Muhammad el-Dib, que é um beduíno do deserto ali da Judéia, ele descobriu acidentalmente, numas cavernas em Herbert Qumran, vasos desse tamanho, contendo cópias da Bíblia, datadas de até 270 anos antes de Cristo. Ou seja, 1.200 anos mais antigas que as cópias que nós tínhamos. Cópias que foram feitas antes de existir a Igreja Católica, antes de existir a Idade Média, antes de Jesus nascer. E quando você compara as cópias da Bíblia em hebraico, que foram encontradas em Qumran, e as que estão hoje, você viu que Deus preservou o texto bíblico. Hoje eu não preciso mais de responder pela fé que Deus preservou o texto bíblico. Eu posso provar academicamente isso. Mas se não fosse os achados dos manuscritos do Mar Morto, vocês me perguntariam assim, como é que a gente pode ter certeza que a Bíblia não foi modificada aí? Eu falo assim, olha, a gente tem que acreditar pela fé que Deus preservou o que Ele inspirou, mas eu não teria algo acadêmico para mostrar para vocês. E hoje eu tenho, porque quando você compara isso aqui, que ficou 1.200 anos perdido no meio do deserto, com o que está hoje, você vê que a Bíblia foi mantida. Hoje, pastor. Exatamente, está aqui, a Bíblia foi mantida para a honra e glória de Deus. É isso aqui, ó. Pastor, suas considerações finais. A minha consideração final para vocês, jovens, é a seguinte. Eu já estudei em universidade pública, na USP, fiz meu doutorado na USP, já estudei na Universidade Hebraica de Israel, já estudei na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, na FADBA, Universidade Adventista, já estudei na Universidade Católica, onde eu fiz meu outro doutorado. Ou seja, eu tenho um currículo que eu passei por várias escolas religiosas e não religiosas, de culturas e contextos muito diferentes dos da Igreja Adventista. E eu percebi que dá para você testemunhar de Deus ali. Dá para você vai para a Babilônia. A questão é, você vai ser Daniel em Babilônia, e mesmo que você fizer faculdade numa instituição adventista, você vai sair depois para o mercado de trabalho e vai de novo enfrentar a Babilônia, problema com o sábado e tudo mais. A minha preocupação não é se você vai estar em Babilônia, a minha preocupação é, você vai ser um Daniel, uma Daniela. E aí eu faço uma colocação para você, muito séria, que vai valer não só para os jovens, mas para os mais vividos que estão aqui. Uma vez na Bélgica, tinha uma cidade que ela tinha um costume muito interessante. Todo mundo trabalhava na agricultura. E eles saíam cedo da cidade com as ferramentas nas costas e iam para o campo. 1 quilômetro, 2 quilômetros depois da cidade ali, para trabalhar no campo, na agricultura. Plantando, todo mundo ia junto. Velhos, crianças, meninas, meninos, mulheres, homens, todo mundo. E um dia mudou-se para aquela cidade ali, esses circos itinerantes que vão de cidade em cidade, sabe? E tinham 2 palhaços no circo que eram muito engraçados. Eles contavam as piadas deles e faziam cambalhota, e o povo ria, mas o povo ria de dar dor de barriga de tanto o povo rir. Dava dor de barriga no povo, de tanto rir. E agora a rotina do pessoal da cidade mudou. A rotina deles era assim, durante o dia, eles estavam na agricultura lá, à noite, antes de dormir, eles assistiam o espetáculo dos palhaços. Agora imagina, toda noite, os dois, rapaz, mas eu ri demais. Você viu a hora que ele deu aquela cambalhota, imitou o outro falando? Você viu quando ele brincou com fulano de tal? Mas foi engraçado, não vejo a hora de ver outro show amanhã. No dia seguinte, todo mundo trabalhava, ia com as suas ferramentas para o campo, trabalhava o dia inteiro, à noite voltava, comia alguma coisa, tomava um banho e ia lá assistir os palhaços. Até que um belo dia, era verão, o mato estava seco, fácil de pegar fogo, e os dois palhaços estavam se aprontando para o espetáculo à noite, colocando aquela cabeleira, o nariz, a maquiagem, aquilo demora, aquela roupa colorida. Quando falou assim, você está sentindo cheiro de fumaça? Tô. Quando ele olhou para a janela do trailer, estava pegando fogo lá fora. Rapaz, está pegando fogo lá no campo. Esse fogo está chegando para cá, está lastrando, vai pegar na cidade. A gente tem que apagar o fogo. Não, só nós dois não damos conta. O fogo está lastrando. Vamos chamar o povo da cidade então para nos ajudar? Não, vamos lá então. Aí um começou a tirar a roupa de palhaço. Falou, não, rapaz, não dá tempo. Até tirar tudo isso aí, o fogo já chegou.
vamos assim mesmo. E foram os dois palhaços correndo estrada fora para avisar o povo do fogo que estava chegando. Agora imaginem a cena. Todo mundo trabalhando lá, suando. Quando alguém fala, olha lá na estrada, lá, quem está vindo lá? E eles veem lá ao longe da estrada dois palhaços correndo e gesticulando e gritando. Não dava para entender muito o que eles falavam. Aí, fogo, fogo, e gritando. O que vocês acham que aconteceu? O povo começou a rir. E quanto mais os palhaços gritavam fogo e gesticulavam, mais o povo ria. E ria, que era muito engraçado. E eles pararam de trabalhar e começaram a rir, lembrando de tudo à noite. E essa história, que é verdadeira, diz que o fogo se alastrou, incendiou a vila, todas as casas se perderam, todo o estoque de cereais que eles tinham guardado se queimou, e até o circo também pegou fogo, não sobrou nada. O mestre Jesus, quando contava a história, sempre perguntava para o auditório: o que vos parece? E eu pergunto para vocês, jovens, pais, professores, onde está o problema? Com a mensagem ou com os mensageiros? Pois toda vez que eu falo, Jesus em breve voltará, mas eu não vivo como quem está esperando a volta de Jesus, eu pareço um palhaço contando a história certa. O máximo que eu arranco das pessoas são risadas, não decisões. Toda vez que você fala que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, mas você não cuida desse corpo, você parece um palhaço falando a coisa certa. As pessoas riem da sua cara. Você fala a verdade como se ela fosse uma mentira. Eu quero ser um mensageiro de Deus, falando a verdade da forma certa, e não um palhaço contando a verdade como se fosse uma mentira. Tá bem? Porque Jesus em breve voltará. E é isso que eu espero, ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Porque lá fora, eles vão até respeitar você, mas eles não vão entender se você for incoerente entre o que você diz acreditar e o que você de fato acredita. Muito obrigado. E eu quero agradecer de público ao pastor Tiago também, aos professores, todos que nos receberam aqui. E obrigado pelo apoio aí com o curso, a Bíblia Comentada. E para explicar, alguns podem falar assim, ele está vendendo aqui o curso. Não é isso não. É porque a gente, primeiro, quer beneficiar vocês, e eu acho que é uma forma de também vocês ajudarem a construir o museu do NASP. Eu acho que ele nem falou o preço, é R$ 59,90 por mês o curso, não é uma coisa cara. R$ 59,90 para você ter toda uma aula de teologia toda semana. E quem é do ensino médio pode entender também. Por aqui está o QR Code para quem desejar fazer a inscrição. Quem quiser fazer a inscrição aqui, eu tenho que pedir o meu pai. Faz um favor para mim, manda pai, olha, o Rodrigo ofereceu um curso. Seu pai é pastor, seu pai gosta de estudar a Bíblia. Pai, olha que curso legal, o senhor não quer fazer? Seu pai é ancião de igreja, seu pai nem é religioso, mas queria conhecer melhor da Bíblia. Fala que, pai, olha que cara que é o consultor da Record lá, das novelas e tudo. Aqui, quer saber como é que monta tudo aquilo ali? E você vai estar ajudando, e em breve vocês vão ver o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Sim, é um detalhe que o pastor me lembrou aqui. Aquele desconto do QR Code de 10% que você falou, né? Isso. É só para hoje. Então, se não fizer a matrícula hoje, não tem mais esse desconto. O R$ 59,90 é o preço fechado, tá bom? Se fizer hoje, tem 10% em cima disso. Está aqui, pastor, eu já li o QR Code. Já está aqui o valor. R$ 53,90. R$ 53,91. Hoje. Se fizer depois de meia-noite, já voltou o preço fechado, tá bom? Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Um beijo no coração, foi muito bom estar com vocês aqui, viu?